Bem, hoje, como a gente conversou aqui lá no começo do jornal, hoje completa 31 anos da promulgação da nossa Constituição Estadual aqui do estado de São Paulo. E agora a gente vai com uma entrevista com um deputado que fez parte do processo de formação dessa Constituição, né, Jeremias? E vamos falar agora com o deputado Mauro Baragato, do PSBB, que ele vai falar um pouquinho com a gente do 5 de outubro, 31 anos da promulgação da nossa Constituição Estadual. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, ouvintes da Rede Alesp. Bom dia a todos vocês aí. Pois é, deputado. Hoje, 5 de outubro, há 31 anos, um ato solene marcava um dia muito especial aqui e que o senhor pôde acompanhar, né? Queria que o senhor rememorasse aqui como é que foi aquela data, né? A importância que foi um divisor de águas para o estado de São Paulo, né? Na verdade, foi um divisor de águas para o Brasil, né, que um ano antes praticamente tinha sido promulgada a Constituição Federal. O Estado de São Paulo viveu um momento de muita participação na elaboração da Constituição. Eu tive o privilégio de participar, tive o privilégio de ser presidente de uma comissão ligada ao setor público, e nós tivemos participando de todos os eventos. E foi um ato bastante rico, bastante importante, que a gente não esquece tão cedo, porque fez parte da história do Estado de São Paulo. Bom dia, deputado. Quem está falando é Lília, né? Como o senhor mesmo falou, um ano anterior da promulgação aqui da Constituição, a gente teve a primeira promulgação de uma Constituição democrática, que é conhecida como Constituição Cidadão, que foi a Constituição Federal da República Federativa do Brasil, né? E nas suas disposições gerais, ela deu um prazo de 1 ano para os estados poderem montar a sua Constituição. Eu queria que o senhor falasse aqui para nós e para o telespectador, né, que o senhor acompanhou toda essa formação, como é que foi a formação de uma Assembleia Constituinte na época e também o trabalho, como a população pôde participar desse processo de formação da Constituição, que hoje ela é a lei maior aqui do estado de São Paulo. Bom, tem detalhes que eu não me lembro, né? Mas eu quero dizer que a participação foi bastante grande, grande, especialmente o segmento organizado, segmento público, e nós tivemos uma Constituição de direitos, mas eu fiquei muito feliz de poder participar de grandes embates, né, na área da segurança pública, na área daquilo que é saúde, daquilo que é educação e daquilo que é setor público, no modo geral. Então, foi um momento muito importante que a gente teve essa experiência muito grande, né? Nós tivemos aí a participação de toda a sociedade paulista aqui na Assembleia Legislativa, né? E eu quero dizer que a Assembleia não teve grandes manifestações, mas teve uma participação muito representativa da sociedade como um todo. A gente sabe, deputado, que nesses 31 anos ela teve menos que 50 emendas dentro dessa Constituição estadual. O senhor acha, como que o senhor analisa essas 3 décadas de Constituição, menos de 50 emendas dentro da Constituição, e se hoje ela precisa ser modificada em alguma coisa ou ela consegue acompanhar hoje a nossa realidade, que cada dia que passa é um novo mundo, né, necessitando de emendas, para poder padronizar hoje a situação que a gente vive. O senhor acha que ela precisa de mais algumas mudanças ou não? Ela pode ter necessidade de algumas mudanças, mas eu penso que o grande problema da Constituição, que foi elaborada em 88, tem a ver com a realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Menos recurso público, uma sociedade mais exigente do que na época, né? E, então, eu penso que teríamos que ter algum tipo de mudança, mas bastante pequenas, porque nós temos uma Constituição muito bem elaborada, muito bem escrita, muito bem desenhada, e se ora não se cumpre aqui ou ali, mas tem a ver com a realidade das coisas. Mas eu penso que mudar muito pouco teria que ser feito em matéria de mudança. Eu penso que cumprir a Constituição faz parte do jogo da democracia.
Deputado, o senhor falou em recursos, né? E a gente sabe que aquele momento foi um momento muito histórico, depois de uma ditadura militar, e assim, era tudo novo, era tudo uma novidade que precisava ser colocada na Constituição. Eu estava lendo, por exemplo, que no estado de São Paulo houve inovações, por exemplo, nos recursos para a saúde. No federal eram 25%, o estado inovou com 30%. Recursos da FAPESP, inicialmente 0,5%, hoje a gente tem 1% de recursos do ICMS, que é extremamente importante para a pesquisa no estado de São Paulo. Por outro lado, há aquelas críticas de engessamento, né, dos recursos, enfim, né, e principalmente num momento como esse que a gente tem aí, momento de pandemia. Como é que o senhor analisa essas questões? Importante estar na Constituição Federal e do Estado, inclusive as questões dos recursos, mas depois precisa cumprir, né? Na verdade, o Estado de São Paulo ele tem cumprido a sua Constituição. Veja o caso da FAPESP. Eu participei muito ativamente nisso, né, nessa questão de você ter dinheiro da nossa arrecadação para o Fundo de Amparo e Pesquisa. Né? Eu participei na área da educação de você colocar 30% no mínimo para a educação. Né? Eu participei da questão da saúde. Então, eu penso assim que isso daí faz parte do jogo democrático. Então, se falta aqui, falta ali, faz parte do momento que a gente vive. Mas eu quero dizer que São Paulo procura cumprir e quando não consegue cumprir, busca alternativas. Eu penso que o Brasil passa uma fase muito difícil nos dias de hoje e São Paulo não é diferente. Por isso que nós temos problemas e por isso que nós temos que enfrentá-los. Deputado, a Constituição Paulista também inovou nas organizações regionais, né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho. O senhor também aí cuida de uma região, assim, digo assim, olha para a população de uma certa região. Isso foi importante, criar as regiões metropolitanas, porque isso não veio da Constituição Federal, né? Como é que foi essa inovação no Estado? Olha, eu quero dizer que essa questão da Constituição e buscar todos os aspectos da vida paulista foi muito importante para todos nós. No caso da criação de região metropolitana e região de governo, que logo a seguir o Franco Montoro criou, né, tem a ver com essa preocupação da Constituição ser e procurar ser mais próxima da realidade. Todos os deputados que estavam na Assembleia tinham essa preocupação. Como é que eu posso fazer a Constituição ser mais próxima da realidade? E foi um momento muito rico, porque todo mundo pôde pesquisar, pôde copiar, pôde elaborar, pôde, digamos assim, fazer a Constituição bastante viva. Então, se tem coisas no Estado que hoje a gente nem pode lembrar, porque faz parte do nosso dia a dia, é porque a Constituição foi forte, né? E sendo forte, ela digamos assim, ela introspectou na cabeça das pessoas, né, essa ideia de que nós temos que ter rumos, e a Constituição Paulista deu rumos para o Estado de São Paulo. Deputado, naquele momento, 88, 89, foi um momento aí de ebulição, né, de muita participação política da sociedade, né? O senhor viveu isso aqui no Parlamento Paulista. Foi um ano que, praticamente, quando se instalou aqui, pela a leitura que eu fiz, mudou tudo, né? Foram criadas comissões, a casa ficou voltada para isso. E a participação popular foi muito forte, mais de 4.000 emendas, né? Muita, inclusive, assinaturas populares, participação. E hoje o senhor queria a sua análise como sociólogo também, né? Hoje nós temos, há uns anos para cá, também um movimento forte da população de participação política. Você acha que isso são movimentos que vêm de tempos em tempos, que a população quer participar mais da política? Eu diria que hoje nós vivemos um tempo diferente. Nós temos hoje uma participação mais restrita àquilo que a gente chama de funcionalismo público,
na Assembleia Legislativa do Estado. A participação da sociedade está muito fora do Parlamento Paulista. Nós perdemos, digamos, a força que nós tínhamos no passado. No passado, a Assembleia Legislativa do Estado, ela tinha uma presença na mídia muito forte. Se você fazer uma pesquisa, você vai verificar isso, né? Com a eleição primeira de um governador do Estado, que foi Franco Montoro, nós conseguimos verificar uma presença maciça de segmentos da sociedade como um todo, participando do governo, participando contra o governo, participando na Assembleia. Era mais viva a Assembleia do que é hoje, né? Muito mais viva do que é hoje. E depois, na Constituição, nós já estávamos vivenciando uma fase de desgaste da implantação da democracia. Então, nós tínhamos aí uma participação limitada de determinados setores. Mas, de um modo geral, era uma presença mais maciça do que é nos últimos tempos aqui. Então, eu quero dizer que vivemos uma fase diferente de hoje, uma fase difícil, né? O Parlamento Paulista, como as assembleias estaduais, perderam força com a elaboração da Constituição Federal, e a gente sente que nós precisamos, acima de tudo, mudar um pouco esse jogo, né? Como? Trazendo a população a participar mais da vida da Assembleia Legislativa, trazendo temas que sejam mais ligados à população de um modo geral, o que não acontece, infelizmente, nos dias de hoje. Ô, deputado, com a evolução das mídias sociais, né, e a liberdade das pessoas expressar a sua opinião, o senhor acha que isso está ajudando o processo de democratização, ou isso muitas vezes está passando dos limites com a liberdade de expressão? Olha, eu penso que a rede social, ela cria uma possibilidade de uma participação de segmentos da sociedade que lidam bem com a questão da mídia social. Mas eu penso que a participação como um todo deixou de existir, né? Você tem os grupúsculos de extrema direita ou de extrema esquerda, você tem uma participação sindicato público que está muito limitada. Então, eu penso que a participação está muito a desejar, né? Porque muitas vezes hoje você pega rede social que tem aquilo que a gente chama de esconder as pessoas que participam, né? Aquela questão de usar mecanismo de eletrônico para ajudar a participar. Então, eu penso que hoje o cidadão brasileiro, e para não dizer o cidadão do mundo, está muito ligado à questão da participação. Mas essa participação é individual, né? Quando ela se torna, digamos assim, majoritária, tem 1 milhão de seguidores, mas não quer dizer que tenha 1 milhão, né? Então, é muito difícil você medir essa questão nos dias de hoje, mas eu penso que a participação das pessoas está distante, a Assembleia está bastante fragilizada, os governos estaduais estão fragilizados, quem tem poder real no Brasil é o governo federal. Pois é, essa é uma questão importante do Pacto Federativo que o senhor nos traz aqui. O senhor, deputado, já foi prefeito de Presidente Prudente, né? Como é que o senhor vê esse processo? O senhor tem esperança de que haja, assim, essa participação popular mais efetiva e que o parlamento possa cada vez mais cumprir o seu papel? Porque, assim, o senhor participou lá da Constituição, sabe da dificuldade de colocar tudo na mesa, ver os vários, né, lados, né? Nós temos agora o projeto aqui importante sendo pautado aqui na Casa Legislativa, temos o orçamento, né? Eu imagino que, assim, eu já vi um prefeito falando assim, olha, eu como vereador fiz uma lei, depois eu fui prefeito, falei, puxa vida, essa lei é difícil de cumprir. Então, assim, nem sempre é fácil esse debate, não é, deputado? São muitas as propostas que se colocam na mesa e eu acho que o senhor, como parlamentar tão experiente, sabe que às vezes nem sempre aquilo que se aprova é aquilo que dá para fazer, mas é a construção que se faz aqui, né? Na verdade, nós estamos vivendo uma fase de
questionamento um pouco da democracia. É um problema, que eu diria, mundial. Uhum. O questionamento se dá em função de que a democracia ela cria mecanismos e que, infelizmente, na prática não se cumprem, né? Especialmente no Brasil. Então, eu quero dizer que ser vereador, ser deputado, estar no executivo, no legislativo, você tem que medir, né? Não dá para você pensar que você pode legislar sobre matéria financeira da tua cabeça. Você tem que pensar que o Estado tem um orçamento, né? O Estado tem pessoas que pagam os impostos, tem pessoas que não pagam. Então tem que ter, digamos, o bom senso. Falta muito bom senso no parlamento, como falta bom senso no poder executivo, para não dizer muito no judiciário. Bom, a gente agradece muito. Deputado, fique à vontade aí se o senhor tiver mais alguma informação importante. Deputado Mauro Bragato, do PSDB, que é parlamentar aqui na casa, que está trazendo as notícias e as informações para a gente dos 31 anos da Constituição Paulista. Muito obrigado, deputado. Obrigado a você e obrigado à rádio e à Rede Alesp. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Tenha um bom dia.